Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou mostrar como é que você faz para pegar o usuário do OS, né, do Windows aí que fez o login e está acessando o seu aplicativo do ClickSense, tá? Como é que você faz isso? Bom, a função é bem simples, é essa OS User. Você joga ela para uma variável e depois você pode trabalhar essas informações aqui dentro do script, se você quiser criptografar ou não alguma informação, dependendo do usuário que tem que acessar esse aplicativo, tá? Se você tiver alguma lista, alguma coisa desse tipo, né, para você referenciar a criptografia do aplicativo, aí você pode estar utilizando com essa variável, tudo bem? Eu coloquei aqui na variável VOS, né, para a gente ver informações que ele pode trazer para cá, tá? Nessa variável. Vamos dar uma olhada no aplicativo para ver como é que vem essas informações. Aqui no aplicativo a gente pode ver como que foi retornada aquela variável, né? Vou trazer aqui em variáveis, era VOS user, então vamos descer aqui, ó, VOS user, ó, observe que ele traz o diretório, né, e o user ID que está fazendo login na aplicação, tudo bem? E isso é dividido por um ponto e vírgula, então se você quiser utilizar somente o nome, né, do user ID, você pode dar um replace lá no seu aplicativo, tá? Tirando o user ID para ele trazer somente o nome do usuário. No meu caso aqui é a minha empresa mesmo, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Vou vir aqui em editor de script. Vamos fazer um passo a passo, tá? Fazer o primeiro, depois o tratamento do nome e depois o tratamento do usuário. Já vou fazer aqui na parte da análise para ficar mais fácil, depois a gente copia lá para o script, tudo bem? Vim aqui em editar pasta, vou deletar esse aqui, vou trazer uma tabela, um KPI, um gráfico de KPI, vou estar trazendo aquela variável, tudo bem? Aí a gente já faz o tratamento aqui, depois leva para o script. VOS, ok, essa é a variável, vai ficar entre texto. Legal. Agora o que a gente vai fazer? Vamos trazer somente o nome do usuário, tá? Então podemos dar um subfield por delimitador ponto e vírgula. E o campo que a gente quer trazer é o 2. Ok? Legal. Agora a gente pode limpar, né, o que tem aqui no começo, o user ID igual. Então, a gente pode vir aqui, podemos dar um replace. Opa. Replace. Então, replace. Esse aqui é o texto. A minha expressão vai ser user ID igual. User ID igual. E eu quero substituir por nada. E vou aproveitar também para já dar um trim, né? Para limpar os espaços que tenham antes e depois do meu caractere, né? Do meu usuário. Legal. Peguei só o usuário, né? Estou focando só no usuário, tá? Sem ver o domínio. Você pode ver o domínio também, como você viu, sai aqui na resposta. Tudo bem? Bom, então vou trazer aqui. E esse user ID ele vai ficar no lugar da variável OS jogada aqui. Ok? Bom, feito isso a gente tem o usuário, tá? Vamos dar carga de dados. Legal. Vamos ver aqui na pasta. Variável. Vamos trazer só o valor da variável. Trouxe certinho. Agora a gente pode colocar uma condição de análise dessa variável, tá? Eu vou colocar direto aqui no campo, mas você pode fazer uma comparação com as suas tabelas de usuário e testar depois com as fórmulas, né? Eu coloquei no vídeo passado, por exemplo, se a tabela tem mais de um usuário, tá bom? Vamos fazer aqui o teste com inline, então. Load, hashtag inline. Vou colocar aqui usuário, user,
Aí vou colocar aqui o Yoshida Click. Tá. Então esse aqui vai ser os meus usuários. Agora a gente pode fazer uma tabela condicional, tá? Vou fazer aqui teste, opa, tá, maiúsculo não, só minúsculo mesmo, teste. Vou colocar o load da tabela de cima, né? Então vou dar um no concatenate. Vou escrever aqui o load da tabela de cima. Load, residente, usuários, com a condição de que user, né, da tabela usuários seja igual à minha variável voz, VOS, que é de usuário de OS. Feito isso, a gente vai dropar a tabela de... Bom, pode deixar para dropar tudo no final. Aqui a gente vai colocar outra variável, let, que vai ser a variável do teste mesmo, né? Quantas linhas de usuários autorizados, né? Se esse usuário está autorizado, se ele está na tabela sim ou não. Então, autorizado, let autorizado igual número da tabela, number of rows, número de linhas da tabela, teste, tá? Beleza. Agora a gente pode fazer o nosso if tanto fora do seu load quanto dentro do seu load, tá? Eu vou estar colocando dentro aqui, nesse exemplo. Nesse caso aqui, a pessoa que for diferente, né, do meu usuário, ela não pode ver os nomes dos clientes, né? Vai ter o nome criptografado. Então a gente pode colocar aqui, if, se o autorizado for igual a 1, que é o número de linhas que vai ter nessa tabela, certo? Então ele vê o cliente. Se não, ele vai ver um hash do cliente, tá? Então vou colocar aqui hash 128 cliente, fecha parênteses, as cliente. Tudo bem? E no final a gente dropa as tabelas que não vai utilizar mais. Então drop tables, as tabelas que a gente não vai utilizar mais é o usuários e a teste. Vou colocar aqui usuários e a teste. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Drop tables, escrevi errado. Drop tables. Tem que ser separado. Então eu me esqueci. Legal. Feito isso, vamos dar um carregar dados. Tá. É porque eu não coloquei entre aspas simples, né? Então aqui no voz, em aspas simples aqui, vou dar a carga só dos 100 primeiros, tá? Para uma amostra. E vamos ver o resultado. Então, nesse caso aqui, como sou eu mesmo usuário autorizado, se eu trazer os meus gráficos de filtro, né, a minha tabela de clientes, eu vou conseguir ver os nomes mesmos dos clientes. Então, vou trazer aqui o nome do cliente, eu consigo ver o nome real do cliente, tá bom? Se por acaso na lista de usuários autorizados tiver outra pessoa, então eu vou colocar aqui, o teste é o usuário autorizado. Nesse caso sou eu que estou fazendo o login, eu não sou o usuário autorizado. Então o que eu vou ver aqui é um monte de hash, tá? Um monte de código da informação de clientes. Tudo bem? Bom, a dica de hoje foi essa, pessoal. Espero ter ajudado vocês, auxiliado aí na parte de segurança da informação. E a gente se vê em um próximo vídeo.